Fala, galera! Começou o seu, o meu, o nosso Policia. Estamos aqui, ó, com o Rogério Souza. Estamos aqui de novo com o Ale aqui, ó. Amém. Estamos com o nosso convidado aqui, glória a Deus. Grande pastor Bruno está aqui conosco esta noite. E aí, Rogério? É isso aí, galera. Aí, meu querido. Mais uma vez, prazer. Eu sou o Rogério. Primeiramente, queria agradecer a sua vinda, Bruno. Bruno, né? Que a gente é amigo de tanto andar, até eu ainda não tô acostumado com o pastor Bruno. Às vezes sai. Fica tranquilo. Pastor Bruno, reverência a Bruno. Fica tranquilo, vocês podem me chamar o que vocês quiserem. Eu prefiro que vocês me chamem pelo nome mesmo, né? Eu fui chamado desde quando nasci por esse nome, então acho que fica até melhor. É pode mais ficar comum, sossegado. né? Mas muito obrigado pela tua presença. Fica à vontade aqui, o podcast é seu. Fala aquilo que você tiver que falar. E já para começar, como a gente entrou nesse assunto, né? Você é pastor recentemente. Como muitas coisas têm acontecido recentemente na sua vida, né? Tem a questão do nascimento do Joaquim, que a gente vai falar sobre isso. Legal. Mas como que é para você hoje agora? Ser pastor, assim, né? Assim, bom, pessoal, primeiro, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite, né? Assim, foi um convite, não foi bem um convite, né? Foi meio que uma convocação. É verdade. Eu não dei a pena, eu só coloquei a data, né? Sério? Só falei, ó, pastor, as datas são essas aí. Assim, Todas eu as fiquei 20. sabendo, né, que a nossa comunidade ia começar aí fazer um podcast, né? E assim, me deram algumas datas, né? E para mim escolher uma delas, né? Então, sério? assim, foi um convite. Que isso? Foi um convite solene. Mas um convite muito bacana. Foi livre, espontânea pressão, Exatamente. mais ou menos então, isso? Assim, exatamente, mas assim, é um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouco da minha história, daquilo que Deus já fez, do que Deus está fazendo e do que Deus ainda vai fazer, né? Então, para mim é uma honra, né? E assim, respondendo a pergunta, para mim, essa questão de ser consagrada pastor há pouco tempo, é óbvio, né? Eu não vou falar para vocês que não muda nada, né? A unção, o óleo, o reconhecimento da nossa comunidade tem um impacto, né? Traz uma responsabilidade maior, né? Para mim, e também traz um peso para a igreja, um peso que eu falo assim, uma autoridade diferente, mas na minha vida, assim, eu já tinha isso por muitos anos. A gente já pastoreava há alguns anos. A gente só não tinha o título, né? A gente não tinha ali derramado o óleo perante a congregação publicamente, mas eu já fazia isso já há alguns bons anos, né? Cuidando das vidas, discipulando, pastoreando. Então, acho que a unção, ela só foi o reconhecimento mesmo, né? O reconhecimento perante ali a nossa comunidade. E, claro, como eu falei, existe sim essa questão de uma responsabilidade que vem, assim, né? Juntamente com o óleo, com a unção. Mas eu levo de uma maneira tranquila. Por que eu levo de uma maneira tranquila? Porque eu tinha bem definido isso desde os meus primeiros dias de convertido, né? Eu me lembro que há mais de 10 anos atrás, eu tive um encontro aí, eu não sei se a gente vai falar agora ou não, mas eu vou só dar uma resumida. Eu tive um encontro com Jesus, né? Não vou contar a história, porque vai que a gente vai falar disso mais pra frente, não, né? já aproveita, manda já ver aproveita. Eu tenho essa curiosidade de saber, que hoje a gente conhece o senhor como pastor, a gente quer saber antes do pastor, né? Do pastor. E assim, o que aconteceu? Assim, desde os primeiros dias eu fui impactado ali numa célula, né? E a minha conversão, ela foi instantânea. Ela foi instantânea. Não demorou. É óbvio que alguns processos, é óbvio que o processo de certificação, algumas coisas, elas, apesar de ter sido rápida, é um processo, né? Não tem jeito. A vida cristã, ela é um processo. Mas, assim, as coisas básicas ali, a consciência de pecado, a consciência de que, cara, eu precisava de Deus, foi instantâneo. Foi numa célula, eu escutei do amor de Deus e ali eu desci para minha casa já decidido. Cara, eu preciso parar com isso. Mas não porque pregaram sobre isso, mas porque foi nítido. O Espírito Santo entrou e falou assim, cara, essa vida que você está vivendo não condiz. Então, pastor, o senhor falou que a sua conversão foi instantânea e tal, mas eu quero saber, assim, antes de você conhecer a célula, quem te levou para a célula e tal? Quem foi que fez o senhor ter esse primeiro contato, assim, com Cristo?
Como é que era antes? Aí Legal. conta, eu quero saber dessa... Legal. Assim, eu já contei algumas vezes. Na célula, assim, eu conto, assim, de 3 em 3 meses, né? Só pra dar aquela Pra relembrar. reativada. Porque assim, é uma história, é muito engraçado, né? Perfeito. Como Jesus me encontrou, como Jesus me atraiu, na verdade. Amém. Né? Porque assim, eu como várias pessoas, eu tinha repulsa de crente. Eu não gostava da igreja evangélica, né? E sempre foi assim, eu tinha alguns exemplos na onde eu morava e eu não gostava. Simplesmente não gostava, né? Porque você tá cheio de diabo no corpo, né? E você Eita. acaba não gostando. Mas, assim, eu vivi uma vida totalmente desregrada, totalmente contrária à vontade de Deus, né? E eu falo que é engraçado porque eu fui até uma célula por medo. Como assim por medo? É uma história engraçada porque ocorreu um episódio bem complicado, né? Próximo ali à família, né? Um dos meus familiares endemoniou, né? Meu E eu não Deus, que estava. loucura. E eu não estava, né? A gente sempre andava ali num grupo, né? Numa galera, né? A gente sempre tava junto, saía junto, bagunçava junto, fazia coisa errada juntos, né? A gente tava sempre juntos. E nesse meio tempo eu conheci a Meire, que hoje é minha esposa, né? Eu conheci a Meire, a gente começou a se relacionar, começamos a namorar, né? Da forma Tradicional mundana. Exatamente. Boa Boa colocação. palavras, né? Porque tem a tradição, Boa tradicional colocação. cristã, né? Aham. Oração, Perfeito. jejum. E assim, a Meire, Perfeito. ela era minha vizinha, né? Nós éramos quase que vizinhos, assim, só existia uma casa que separava a minha e a dela, né? E então, quando a gente começou a namorar, eu dormia lá praticamente todos os dias, né? A Meire, ela morava sozinha, né? A minha sogra, a dona Cida, ela tinha falecido já fazia algum tempo, né? E ela morava com um irmão e depois ela passou a morar com uma amiga dela. Então eu dormia lá com muita frequência, praticamente todas as noites. E assim, eu reduzi um pouco, tirei o pé do breque, da loucura, das festas, porque era uma coisa que eu tava comentando hoje com a diaconisa Thaís, né? Eu sempre tive essa questão de seriedade num relacionamento. Mesmo no mundão ali, eu tinha essa seriedade de fidelidade, de honrar ali ao meu relacionamento. Então, tiramos o pé do freio, né? Da loucura, eu e ela, porque ela também estava na loucura. E dormindo lá. Beleza, no outro dia de manhã eu subi, pra minha casa e a minha mãe tava moada e tal. E eu falei assim, o que aconteceu, mãe? Tá tudo bem? E ela chorando e tal. E minha mãe dramática, né? Como 99,9% das mães, né? Meu Deus. Ela fala, aconteceu uma coisa muito ruim com fulano de tal. E eu não vou falar o nome pra não expor, tá? Tranquilo. Não, tranquilo. Mas eu falei assim, meu Deus, mãe, então me fala logo o que aconteceu, porque você já pensa, aconteceu algo de muito ruim, morreu, tá em Hospital coma, né? Bateu a cabeça e vai ficar vegetando pro resto da vida, só passa coisa boa na cabeça, né? Ainda mais quando a mãe fala essas Exatamente. coisas, Deus já sai, meu Deus. Depois dessa pressão. E assim, ela por umas 3 vezes falou, aconteceu uma coisa ruim. Na 4ª vez eu falei, mãe, pelo amor de Deus, ou você fala, ou morre o assunto. E aí ela falou, aconteceu isso e tal. E aconteceu isso, endemoniou e foi muito feio e foi assim uma cena de filme. E cara, na hora assim a espinha gelou, sabe aquele friozinho na espinha? Eu sempre fui muito medroso com essa questão de espírito, de demônio e tal. Mas eu você falei já assim, tinha, tipo, você já tinha uma noção desses negócios já? Ou, tipo, você assim, era... a noção que eu tinha era de filme, era de Exorcismo, falatório, né? exatamente. O exorcista, né? Exatamente, Tu assim. vê, não, alguém desceu de escada lá. Deus Isso me aí. livre. Exatamente. E aí, ouvindo sua mãe falar isso, você já pensou, meu Deus. Isso, e assim, e tinha outros amigos também, depois relataram e falaram assim, cara, foi uma coisa surreal. E eu falei assim, mano, e agora? Pensei eu. Eu falei assim, comigo eu acho que não vai acontecer, pensei eu, né? Não vou endemoniar, né? Eu não sou tão ruim assim. Tava né? confiando na minha bondade. Olha aí, No Deus. fundo eu faço alguma coisa Eu boa. coloquei o pé no freio, você tá vendo que eu... Tô namorando. Eu tô namorando, não é sou qualquer um que fiel, pensa assim. Então assim, pensei, comigo não vai acontecer. Mas e se acontecer perto de mim? Pensei eu. A gente tá junto sempre. Eu não sei o que eu vou fazer, né? E aquilo que a gente sabia era aquilo do filme, né? O demônio bate em todo mundo, ele mata todo mundo, ele é o Não tá nem poderoso, aí, ele né? faz, É ele faz e verdade. acontece. Deus me livre. Né?
Cara, e aquilo me encheu de medo mesmo, né? Como eu falei, eu sempre tive muito medo dessas questões, assim, não gostava de filmes de terror e tal. E aquilo, cara, me aterrorizou, né? E nessa tinha um primo meu, né? Que esse foi o responsável, esse que acabou me levando, me acompanhando nos primeiros passos, que me levou para a célula, que me levou para a igreja, né? Ele me convidou, né? Mas antes disso a minha tia, né? Ela pegou e falou assim, né? Bruno, vai ter um missionário. Aí eu falo sempre que ela tem uma voz um pouco rouca, né? Minha tia é muito bacana. E ela falou, vai ter um missionário lá na casa do Alexandre. E assim, eu não tinha noção de que é missionário e tal. Do jeito que ela falou, ela passou um ar de muita importância, né? E eu entendi, eu assimilei aquilo. Cara, é uma coisa religiosa, é uma coisa que talvez vai me ajudar a fugir do diabo, né? Fugir dessa situação. Vai me ajudar a vencer essa missão. Assim, não, vou me proteger de alguma forma, né? Vou me blindar de alguma forma. E eu fui por medo, né? Eu fui por medo mesmo. Eu não fui por um outro motivo. É óbvio que depois cai a nossa ficha e a gente percebe, a gente faz uma autoanálise, olha pra dentro da gente mesmo e percebe que já era um anseio, já era aquela falta, né? Já era a alma gritando pelo Criador. Mas ali era um medo puro. E eu peguei e falei assim, beleza, então eu vou pra esse missionário aí, velho. Só que assim, era um pouco distante da minha casa, né? A gente tá na região de Pirituba, pra quem tá assistindo, então eu morava aqui na Mutinga, e o missionário, ele ia estar lá no Nova Esperança. Isso há 10 anos atrás. Né? E aí assim, eu não tinha carro na época, não tinha transporte, só que assim, eu tava com muito medo, eu tava movido pelo medo. Uma pessoa com medo, cara, ela é capaz de fazer algumas coisas. E aí o que acontece? Eu peguei, coloquei a minha melhor roupa, coloquei uma roupa bonita, coloquei uma calça, coloquei meu All-Star novo, coloquei uma camiseta gola V, penteei o cabelo decentemente pra um local que ia ter um missionário, né, que eu não sabia o que era. Você nem sabia, não fazia ideia. Tava preparado. Né? E assim, e era uma gangue, a gente, né? Tinha vários caras e tal que fazia ali o rolê. E aí, assim, a minha tia, ela começou a evangelizar ali o pessoal e ela conseguiu falar com mais um dos integrantes. Então subiu eu e mais um amigo meu, né? E nós subimos, que é na chinela, na canelada. E assim, num dia quente, uma noite quente. Era uma segunda-feira. Minha célula era de segunda-feira e eu subi aquilo, só sei que eu cheguei lá e assim, eu suo muito. Se eu pensar muito, eu já começo a suar. Eu sou esse cara. O pessoal achou que tava chovendo. Aí eu cheguei lá, cara, e assim, eu tava já molhado, camiseta branca e tal. E quando eu cheguei na célula que ia ter o missionário, assim, na época era uma célula só de homens, né? Eu vi mó rapaziada na sala do meu primo, que era na casa do meu primo, mó rapaziada, todo mundo de regata, bermuda, chinelo, boné pra trás, os caras trocando ideia, se abraçando, mó resenha. E eu entrei assim, cara, Tudo bem arrumado. Assim, eu sou o pastor aqui. Pensei, o missionário é você. Sou eu. E o missionário que eu pensei, cara, o missionário ele vai estar de terno, vai estar de gravata, vai estar bem alinhado, né? O cara vai estar, o cara é um missionário, né? Não sabia muito bem o que era isso, né? O missionário tava de boné, regata, bermuda e chinelo. Esse missionário é o nosso pastor Beto. Eu ia falar isso, eu ia perguntar assim, ó, é o nosso, Deus ele me revelou agora. Não é possível. Não foi carne nem sangue que me revelou a ti, mas é meu pai. Assim, mas foi interessante porque assim, a rapaziada me recebeu já e tal, meu primo falou, meu primo e tal, amigo dele e tal, a rapaziada já abraçou e tal, já me acolheu, me senti em casa. Né? Apesar de toda essa questão, né? Tipo, já que eu tô de casa, me vê uma camisa, uma bermuda pra mim, por favor. Aí assim, o que eu fiz? Falei assim, cara, eu tô sem condições. Aí meu primo me emprestou uma camiseta. Olha, aconteceu? A camiseta aconteceu. Olha. E assim, pra resumir a história, eu não lembro o que foi pregado. Eu só lembro que Jesus me envolveu. E foi assim, extraordinário. Não tem uma vez que eu não conto esse testemunho que eu não me arrepio, que eu não me emociono, porque... De fato foi uma bomba, foi como se tivesse caído uma bomba de amor no meu colo, assim, tivesse explodido e tivesse, assim, desmontado meu castelinho de areia de vida, que não era muito, não tinha muito plano, não tinha muito perspectiva. Tanto em pé, né? Sabe aquela postura de que eu sou o Bruno, eu tenho uma reputação a zelar, 20 anos de idade, 18, 19 anos de idade, sabe, aquela cara de reputação e tal.
e caiu e, meu Deus, eu só lembro da cena de eu chorando muito e todos os caras me abraçando na célula. Sem exceção, todo Glória a mundo me Deus. abraçando e foi ranho, foi lágrima, sabe? Como só a gente conhece. Glória a Deus. Eita Deus. Foi assim, muito louco mesmo. E aí, assim, foi assim que eu tive contato, foi pela minha tia, e eu costumo dizer que o agente, né, o maior evangelista da minha história foi o Satanás. Porque foi por conta do medo que eu tive dele, entre aspas, que eu corri atrás de Jesus. Verdade. Então, assim, é Satanás fazendo a obra de Deus. Agora, Martinho Lutero fala isso, Fala, né? né? Que até o diabo é o diabo de Deus. E é de Aham. fato isso, né? Ele tenta de algumas formas, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Tentou É engraçado. te distanciar e te aproximou mais. Verdade. Atingiu o seu Verdade. propósito. Agora, que interessante, você falou assim que no início, o que te levou foi o medo, né? Sim. O que te levou foi o medo e tal. O que mudou pra hoje, assim, do início pra hoje? Hoje em dia, o que você pode falar, assim, que hoje o senhor é pastor e tal, mas depois que o senhor teve esse contato, depois que você teve esse contato aí com a célula, com o pastor Beto, com o pessoal, assim, depois, o que mudou? Você fala no sentido de batalha espiritual? Em todo sentido, assim, na sua vida, o que mudou, assim, a autoridade, Entendi. o que Entendi. mudou, assim... Não, entendi. Assim, logo que aconteceu todo esse episódio, né, eu desci, né, que eu tive que fazer o caminho da volta, né? É. Da jornada. Eu subi até Sião, né, mas tive que descer, né? Eu desci Boa. ali e, assim, na época, a célula ali não tinha ninguém ali que podia dar uma carona, né? Poxa vida. Né? Todo mundo morava pra lá Todo mundo e de tal. lá. Você já tava chegando. Né? E eu falei, bom, mas assim, eu tava tão feliz, foi assim, eu fui tomado de uma alegria tão grande que eu nunca tinha sentido na vida. É Amém. óbvio que eu acredito que a pessoa que não tem Jesus, que não tem Deus, ela tem momentos de alegria sim, tá? Eu não quero aqui privar isso, né? Não é, eu acho que isso não cabe a nós. Eu tive momentos de alegria, mas aquela alegria, de fato, foi a alegria da salvação. Eu desci com a convicção. Eu fui salvo por Jesus. E eu desci nessa felicidade, eu desci falando, eu desci comentando com o meu amigo, e eu percebi que o meu amigo não tava tão Tava nessa empolgado vibe. assim. Ele tava nessa vibe, ele não pegou isso. Ele não tava tão empolgado assim, porque eu comecei a conversar, e esse meu amigo, nós éramos mais íntimos, né? Era um quarteto, né? Era um quarteto ali, tinha alguns mais esporádicos, assim, mas assim, que era mais juntos ali. Eram 4 amigos, né? Não eram 4 amigos, tá? Thiago Ventura. Não era o Thiago Ventura. Era os quatro, eram os 4 mosqueteiros, né? Tava ali, ó, tava sempre junto. E assim, a gente tinha mais afinidade e tal. E eu descendo com ele, eu comecei a testemunhar já da alegria da salvação. Eu falei assim, cara, que bagulho louco que aconteceu, mano. Eu tô muito feliz, eu não sei explicar. Mano, já era essa vida. Eu falei pra ele, já era essa vida de beber, mano, já era essa vida de sair. E ele? Já era esse bagulho. E eu só vi ele. E ele só balançava a cabeça, né? Tipo assim, ele tá doidão, hein? Ele falou assim, mano, exatamente, perdi um guerreiro. Né? E eu desci nessa alegria e tal, e beleza, e assim, foi instantâneo, eu já desci, já conversei com a Meire e tal, e eu já falei pra ela, Meire, aconteceu um barato muito louco, eu não sei explicar e tal, e a Meire, ela né, de berço evangélico, né, que era só o berço. Ah, A casa é toda... Assim, na verdade, assim, a mãe da Meire, assim, era uma grande mulher de Deus, né? glória a Deus. Deus por isso. Eu conhecia pouco, né? Ela era amiga da minha mãe. E assim, uma evangelista nata, uma mulher cheia Glória da a Deus. alegria de Deus. Assim, a risada dela contagiante, assim, como ela morava muito próximo da minha casa, né? Cara, a gente ouvia a gargalhada dela lá da casa dela, lá de casa. E ela sempre evangelizando ali as senhoras, a minha mãe, a minha avó, levando pra igreja e tal. Uma mulher de fé, de muita fé mesmo, apesar de várias lutas na vida. Só que assim, os filhos não... Até um certo ponto ali, né? Foi indo e tal, mas decidiram viver as suas vidas, né? E a Meire foi nessa. E aí assim, eu falei pra ela e tal, e ela sacou na hora. Ela falou, mano, meu namorado se converteu, velho.
ela se ligou, ela tava longe, ela tava distante, mas ela já teve um contato, ela já conhecia a caminhada, tá ligado? Ela já tinha tido uma experiência com Deus, tinha crescido na igreja, então ela reconhecia alguém que tinha sido tocado por Jesus. Sim. Olha que legal. Então ela vendo sua atitude, seu Isso. comportamento, ela já viu o E verdadeiro. assim, eu acho que o sentimento dela foi assim, mano, E agora, eu? igual. eu vou perder meu namorado. Ou assim, eu tenho que me consertar, vamos ver no que vai dar, né? Ela sempre fala isso, né? Que foi um baque, mas foi real, né? Ah, Miriam, a gente vai querer ouvir a sua parte, viu? É, Queremos uma você versão. aqui, hein? Ela vai contar essa versão aí, Vou fazer que nem o Danilo, gente. Queremos você aqui, viu? Nesta mesa. né? E assim, foi interessante porque a conversão, eu vou responder essa pergunta, tá? Não, Segura aí a pressão. fica tranquilo, fica tranquilo. E foi interessante por quê? Porque isso foi como um empurrão, né, pra Meire, né, que era minha namorada na época. Porque foi assim, eu fui pra célula na segunda-feira, no domingo, o pastor Beto, que na época era só o Beto, né, Missionário. e o missionário, né, conforme minha tia tinha falado, e ele já pegou, falou assim, cara, vamos pra igreja no domingo? Eu falei, demorou. E assim, lembra que eu falei que Nossa, eu que odiava legal. a igreja, né? Uhum. E assim, mudou totalmente, assim, já não tinha mais esse ódio, esse rancor. Eu falei, cara, se for igual o que eu experimentei aqui, vambora, né? Então, eu falei, vamos pra igreja domingo, né? E eu lembro que domingo não foi o pastor Beto que veio me buscar, foi um outro rapaz, o Bruninho, que hoje é pastor, né? Ah, sei. O Bruninho, que hoje é pastor lá em Santo Amaro. Ele foi me buscar, né, Ah, eu sei quem que é. comigo e com a Meire, e chegamos lá na igreja, cara, a gente foi muito bem recebidos e tal, e aí começou a Meire começou a perceber e tal, e já tava numa época de encontro, né, tava próximo de um Meu, encontro. você já foi se envolvendo em tudo. Perfeito. E aí, assim, domingo, segunda-feira era célula. Então eu fui pro culto, aceitei Jesus publicamente lá no culto de novo, né? Porque eu tava naquele anseio, vibe, que eu tava tremendo. escutando a mensagem de novo, aquilo tava entrando E e. você correspondendo. Cara, e né? eu vou, e eu tava. E era só lágrima, né? Senhor, dá discípulos assim. Desse jeito assim, eu já vou lá. E não eu vou, fui, eu né? vou. E eu fui. E aí, beleza, na segunda-feira era a nossa célula de novo, então eu tava na célula ali e tal, e aí começou aquele processo, e eu vi a rapaziada falando do encontro, então vai ser tal dia e tal, pra encontro, isso e aquilo, o pastor falando com as pessoas e tal, você já fez isso, já fez aquilo e tal. Eu fiquei só de rabo de zóio, assim, olhando e tal, aquela conversa, e o pastor ali, muito evangelístico, já pegou e falou assim, você não quer ir pro encontro, não? Eu sem saber o que era, falou, lógico. Esse encontro, vamos pro encontro, pô. Vamos. Mas o que é encontro? Aí ele explicou mais ou menos, falou o que era, tá, um retiro, tá, uma questão aí de 3 dias e tal. Eu falei, putz, mas eu trabalho de sábado. E assim, o meu chefe era bem complicado, né? E aí eu peguei e falei assim, não, mas eu vou dar um jeito, eu vou. E assim, era muito difícil o cara liberar, e eu cheguei pra ele na terça-feira, né? Que era uma segunda, terça-feira, eu cheguei Quantos pra anos você já tinha de empresa já? Não, eu conhecia, eu trabalhava aqui no bairro, né? Eu conhecia o meu chefe há muitos anos já. Mas eu trabalhava na empresa não tinha nenhum ano. Vixe. É. Aí já. Se falasse que era seu, era perigoso ainda. Né? E aí, assim, eu decidi ser transparente. Eu cheguei, acho que já era o processo de santificação, né? Falei, não vou mentir, eu vou passar pra ele. Né, mas já tinha uma rebeldia ali, né? Porque eu falei, putz, se ele falar que não, eu vou do mesmo jeito, entendeu? Olha aí, pastor. Né, era uma certificação, mais ou menos, né, e tal. Mas aí eu peguei e falei assim, ó, fulano, eu né, comecei pra igreja e tal, e vai ter um retiro, vai ser semana que vem, e é sexta, sábado e domingo e tal. E eu queria pedir autorização pra me sair, né, que você desconte o dia, não sei o que e tal. Assim, foi muito tranquilo, ele virou e falou, tá bom, tá liberado. Eu falei, eita, glória. O chefe Gente, é muito de Deus Deus se isso. agindo rápido E eu na fui, minha cara. vida, né? E eu fui e tal, e aí, bom, pra não alongar essa história, eu fui pro encontro e tal, e beleza. E respondendo a sua pergunta, o que mudou, né, dessa questão que você falou, o que mudou do medo pra hoje ou pra depois do encontro com Jesus? Cara, mudou de medo pra temor ao Senhor. Sabe? Boa, Daquilo que essa foi que eu- boa. sabe, que eu tinha medo, sabe, de espírito, medo de demônio, medo disso, aquilo. É óbvio que você ainda não sabe como lidar com a situação, né? Você não sabe.
né? Mas foi instantâneo. Eu comecei a temer o Senhor, a adorar o Senhor, a contemplar o Senhor. E quanto mais você adora, quanto mais você se volta para Ele, cara, mais você é fortalecido, mais você vai aprendendo. E essas coisas que um dia te trazia medo, já não traz mais, porque você tá agora com o Senhor dos Exércitos, né? Então, assim, eu entendi isso muito rápido. Eu entendi isso rápido. Tremendo. Então, assim, hoje é a mesma coisa. Eu não vou dizer que eu não sinto medo, gente. Isso seria uma bela de uma mentira, né? Eu acho que todo mundo sente medo. Eu até falei isso no culto Flechas, né? O último culto Flechas. Mas automaticamente você lembra, você se volta para o Senhor, você vive a palavra dele, né? Que o perfeito amor lança fora todo o medo. Né? Então toda vez que eu sinto medo de alguma coisa, eu lembro do amor de Jesus, ele vem e lança fora o medo. Seja ele um medo de dar um passo na profissão, ministerialmente, e por aí vai. Então o que mudou é isso. Não que eu não sinta medo, mas quando eu sinto medo, eu já lembro do temor e do amor de Deus. E aí vai. Eu acho que esse medo é muito mais relacionado a mais a questão nossa mesmo, coisa natural, né, do ser humano. Eu acho que você se sente sozinho tendo que tomar uma atitude pra resolver, e aí depois você tá ali do lado debaixo das asas do Senhor dos Exércitos. Você fica tranquilo. É porque as pessoas têm esse falso entendimento de tipo assim, lança fora todo medo. Então não tem medo mais nada. Exato. Aí, beleza, vai lá mergulhar no negócio de tubarão. Aí aparece uma barata pra alguns, né? Exatamente. Só que não é esse, né? É um outro tipo de medo. Não, se vier uma voadora aqui agora... Não, mas é assim, eu vou defender a tese da maioria, né? Não é medo, é nojo, né? O pessoal fala. Tá. Uma repulsa. É porque cada um tem que ter o seu espaço. É que nem medo de rato. Eu tenho uma história, olha... Rato não dá, não, porque eu vou expor um irmão da igreja, então eu não vou falar. Não, não está aqui na mesa, tá? Não está aqui na mesa. Se o senhor olhou pra mim, eu falei assim, eu não tenho medo de rato. Não. Quando a gente fala de exposição, todo mundo gosta de expor o Ricardo. Eu não faço isso. Obrigado, não é verdade. pastor. Não, mas assim, você pode falar sem o nome. Pode contar a história e tal, não precisa falar o nome. Não, assim, a questão X. Então eu vou contar a história só vou falar a localidade, não vou contar onde era, né? Perfeito. Os entendedores, os envolvidos vão lembrar e vão saber. O pessoal lá em casa tá com as antenas e você, meu Deus do céu. Eu já tô começando a achar que sou eu. Nada, assim, ele falou que não está aqui na mesa. Esse irmão e a esposa estavam em casa. Casado. Casado. Tava em casa, a gente tava ali numa comunhão, dando risada, brincando, comendo um lanche e tal. E assim... E aí a gente sempre tinha a mania de... Poxa, esquecemos de comprar o doce, vamos sair, vamos comprar um doce, um chocolate, um sorvete e tal. E nessa... Uma pessoa da família dele ligou pra ele e falou assim, olha, o rato tá lá no quartinho. E, cara, esse cara, assim, acabou o rolê pra ele. Não. Acabou o rolê, eu percebi, assim, a angústia do cara. Coração gelado já. E tal. E eu comecei a rir automaticamente. Porque assim, eu vou ser sincero, eu tenho medo de rato também. Não, eu tenho medo. Fica uma ratazana em pé, não sobra um homem na sala. Só que assim, cara, a gente tem que enfrentar os medos, né? Não, eu chutava o rato. Não. É que vocês não trabalharam onde eu trabalhei. Os caras, caminhoneiro, os caras pegavam os ratos assim, ó, os caras eram loucos de caminhão, velho. Não, vixe, quase aqui não deixaram, senão... E aí, assim, pra resumir a história, eu tive que sair, a gente teve que sair ali do nosso encontro e tal, que aqui em casa a gente viajou até a casa dessa pessoa. Eu acho que eu sei quem é. E eu cheguei lá, foi tipo aquele episódio do Michael Kyle, sabe? Do Eu Patroa as Crianças, do Ratinho. O Ratinho infernizou ali, ele tava infernizando por uma semana ali. Eu cheguei ali, na hora que eu abri o quarto, acendi a luz, o Ratinho apareceu na minha frente. Aí foi um golpe só. Foi rápido, Deus foi comigo, né? Porque a gente não foi aquele salseiro, ele não voou, não foi pra lá, não pulou. Eu peguei, dei um golpe só, prendi ele, só que assim, eu não bati, não foi um golpe, eu prensei ele. Prensou ele. Foi, putz, ele não morreu. Gente, olha, a gente não agora vai ter que chegar lá de vida, aqui falando que a gente tirou a vida do Ratinho, tadinho. Mas pra resumir a história, depois eu peguei e consegui finalizar, né? Que Deus o tenha. Ele foi pro céu dos ratos. E aí essa pessoa dormiu tranquilamente depois de tudo isso. Depois de uma semana. Amanhã eu falarei com essa pessoa sobre isso. Algumas pessoas que vão ver aí vai saber quem é. Nossa. Mas você comentou, né?
todo o seu progresso em relação a isso. E que você era também muito jovem. E você até comentou do culto flechas, do sentimento que você transmitiu em relação ao medo. Essa retomada do culto flechas, né, que a gente voltou a ter agora com essa questão da juventude, né? Eu há um tempo atrás conversei, acho que com a Lei sobre a questão do que é jovem, né? Qual que é a idade média de um jovem, porque tem essa questão, né? Toma cuidado com o que o senhor vai falar, viu? Então, toma uns cuidado. Meio complexados aqui na mesa. Toma cuidado. Toma cuidado. A minha questão é justamente essa, né? Você teve um encontro real com Deus, e eu ligo muito isso às conversões bíblicas mesmo, que não tinha meio termo, né? O pessoal encontrou Paulo mesmo, encontrou Deus, teve uma outra percepção daquilo que ele realizava e mudou completamente a sua conduta, né? E como os jovens hoje, né? Como que você tem lidado com essa questão da juventude, que hoje é uma situação muito complexa? O jovem hoje, ele tem criado uma ideia de autonomia, assim, sabe? Mirabolante. Eu acho que eu já não sou tão jovem. Então, tipo assim, 30 anos, né? Eu acho que eu não sou jovem. A gente entende a questão da juventude, sei lá, enfim. Explique-se pra nós aí. O que é um jovem? Entendi. Assim, há uns anos atrás, eu e a Meire, né, nós assumimos a liderança dos jovens da igreja, né? E na época, assim, tinha muitos jovens. Quando nós começamos, na verdade, a nossa comunidade ali, a nossa célula era muito jovem, né? Cara, isso vamos colocar aí uns 5, 6 anos atrás. Por aí, eu acho. Né? Então, eu e a Meire éramos um casal jovem, já casados, né? E então a gente sentiu ali, né, de começar a cuidar do pessoal, de começar ali a orientar eles, a fazer os cultos, a discipular, a cuidar de fato, né? E foi um tempo muito precioso, né? Ali a gente teve algumas pessoas que hoje já não é mais jovem, né? O Thales participou dessa leva, né? O Bruninho, que hoje está em outra cidade, né? Outros jovens que infelizmente não seguiram os nossos conselhos e os caminhos do Senhor, mas nós oramos aí para que estejam bem. E assim, eu vejo a juventude hoje como uma juventude onde é mais difícil de viver, de se enfrentar, né? Porque assim, o jovem, por natureza, ele tem esse espírito aventureiro, essa necessidade de conhecer e de experimentar as coisas, né? Sexual, algumas coisas ilícitas, né? O jovem por si só tem isso, né? Eu falo por mim. Hoje, infelizmente, tá mais liberado, né? Isso, hoje... na minha época... Nossa, eu não gosto de falar na minha época, que parece que eu sou um senhor de 60 anos, né? Mas... No meu tempo? Né? Vamos reformular, né? Quando eu era mais jovem... Nossa! Assim, nós tínhamos ali todas essas vontades, né? Eu acredito que as mesmas vontades que hoje os jovens têm, eu tinha, né? Sim. Minha mãe tinha, e por aí vai, né? Só que, assim, a sociedade ela foi mudando, né? Antigamente, o conservadorismo, né? A família tradicional ainda tinha muito peso. É óbvio, tinha vários outros abusos, como o machismo, a autoridade... Não vou entrar nisso, mas era uma coisa um pouco mais regrada, né? Existia um temor aos pais, um respeito aos pais, ou até mesmo um medo aos pais, né? Os professores também, né? A figura de autoridade. A figura adulta, né? A figura adulta e a figura de autoridade mesmo, né? Eu lembro que, vou falar de novo, que não tem como fugir dessa frase, na minha época, qualquer adulto podia te corrigir, mano. E olha que eu não sou tão senhor assim. Antigamente, era mais ainda, né? Então, assim... Eu vejo que hoje, assim, com a evolução que a gente teve, com a tecnologia e com várias ideologias, isso que foi crescendo sorrateiramente durante aí, ao longo do tempo, dentro das escolas e por aí vai, trouxe hoje e também as redes sociais, a exposição, trouxe assim um peso muito grande para os jovens de hoje. Né? Porque assim, na minha juventude, quando eu tinha ali os meus 16, 17 anos, né? Cara, as redes sociais eram Orkut.
Oxi. Orkut Sério. e MSN, né? Que é isso? Orkut. Orkut e MSN, sabe? E assim, só quem tinha acesso a isso era a pessoa que tinha um pouco mais de condição, que tinha um computador em casa. Computador em casa, Como internet. no meu caso, eu Nossa, não de tinha. verdade. Eu não tinha, eu nunca tive computador em O casa. computador não era acessível. Eu né? lembro que Como assim, a gente ia pra casa de um amigo nosso que tinha computador pra esperar da meia-noite, porque a internet era discada, era de graça. Tá ligado? E pra abrir um vídeo era Era de graça. Deus do céu. Eu era. achava que era mais fácil. Não. Me falavam. Nada, ficava até mais sobrecarregado, porque todo mundo fazia isso, né? É. E assim, Lembro disso. e pra você abrir um vídeo, mano. Você nunca ouviu o barulhinho de escada? Não, eu lembro disso. Só que eu lembro que a Meu gente Deus. entrava acho que 2 horas da manhã pra jogar Tarzan. Nossa. Nasceu agora. Nunca viu aquela barrinha quadradinho por quadradinho carregando assim. Meu Ele Jesus nasceu amado. agora, ele nasceu agora. Esse cara um aí. jovem. Não. E assim, A gente então, tá junto pra ali, você hein, ver como mas- que era a exposição da época era diferente, né? Era mais um negócio de reputação mesmo. Você tinha que criar sua reputação na vida real. Antigamente era assim. Verdade. Pra você ser conhecido, você precisava ter uma vida real. Social ali, Hoje presencial. Ah, por isso que as pessoas. Exatamente. Hoje é Por isso seus seguidores. Por isso né? que os donos lá da empresa lá chegavam, quando eu ia falar alguma coisa pra mim, eu falava, não quero. Festa, essas coisas, assim, ó, tá bom. Quem não é reconhecido, quem não é Quem não é visto, visto não é lembrado. nunca é lembrado. Isso é Eu falei assim, verdade. mas por que ele fala isso, né? meu? Por E quê? assim, e por mais que existia-se sim, nessa época, um personagem, eu falo por mim mesmo, eu vivia um personagem, né? Assim, da forma de falar, a forma de viver, de se vestir e tal. Eu criei ali uma. Você cria, né? Não tem jeito. Mas só que era na vida. Né? Hoje não, hoje você cria ali, você entra na Matrix, né, que é o Instagram, as redes sociais, e ali você vê, você tem que estar sempre bonito, você tem que sempre postar um status legal, um lugar bacana, você tem que ser descolado e por aí vai. Eu nem sei mais as gírias de hoje, né? Mas assim, eu vejo que a diferença entre os jovens hoje é essa, né? E se tornou, com todas essas ideologias, tudo é permitido. Né? Porque eu lembro que, assim, é do jovem essa rebeldia. Eu lembro que eu questionava minha mãe, mas por que eu não posso fazer isso? Né? É do jovem. Mas só que, assim, existia um limite. Tinha coisas que eu não fazia porque eu lembrava, vinha foto do rosto do meu pai, velho. Tá ligado? Tanto que existe um historiador, eu não vou saber dizer qual que é o nome, e ele fala exatamente essa questão da mudança do ser adulto antigamente e o ser adulto hoje, né? Em relação à criação do jovem. Que antigamente, né, vamos dizer assim, os nossos pais e avós, eles não se preocupavam em ser amados. Eles se preocupavam em ser respeitados. Porque com o respeito se vinha o amor. E hoje tá ao contrário. Hoje as pessoas querem só receber o amor do filho e esquece que o filho tem que respeitar. Né? Então, criou-se uma forma mais branda, né? Eu acredito, de se educar, vamos dizer assim. Né? O nome eu acho que ele é Alessandro Kingsley, alguma coisa assim, acho que ele é um psicólogo. Não, ele fala isso. Assim, o que eu vejo nisso, né? Você pensa assim, essa questão, né? De ser respeitado para depois vir o amor ou vice-versa, né? E eu vejo isso muito que, assim, antigamente era um medo mesmo, né? O medo de você aprontar alguma coisa, porque, cara, se eu aprontar alguma coisa, eu vou apanhar da minha mãe, eu vou apanhar do meu pai e por aí vai. Sim. Né? Que isso também eu não concordo, né? Eu não vejo por essa forma. No começo foi falado, né, da nova fase, né, que o Joaquim veio aí, meu filho tá com 7 meses, vai fazer 8 meses, dia 13 do mês que vem. E eu e a Meire, a gente conversa muito sobre isso, né? Sobre como a gente já começou a educar, como a gente vai educar ele daqui para frente. Então a gente passa isso, né? É óbvio, a gente quer e vai fazer com as nossas ações, com a nossa vida, com que ele nos respeite, né? Seja um exemplo. Exatamente. Né? Mas através do exemplo, né? O nosso pastor falou isso no último culto, né? Que umas gerações passadas era muito daquela frase de que faço o que eu falo e não faça o que eu faço, né? Então, assim, eu ouvi muito isso, né? E isso gera uma revolta muito grande. Eu falo por mim. Teve, assim, a minha família, né? Ela sempre foi uma família de que
sempre foi festeira, né? E rolava muita bebida alcoólica, né? O meu pai, a minha mãe também bebia. Então, assim, não tinha como eles falarem assim pra mim, né? Numa certa idade. Ok, quando criança você só obedece e pronto, né? É um senso, né? Comum até, né? Pô, uma criança não vai beber, né? Mas não vai ingerir bebida alcoólica. Mas aí você vai crescendo, você vai começando a achar que você já é adulto, aquela questão do adolescente, né? E é normal ela começar a questionar isso. Poxa, mas vocês fazem. Uhum. Eu não sei se vocês passaram por isso, desculpa te interromper. Não, fica tranquilo. Mas muitas vezes a gente ouve eles dizerem, tipo, eu falo as pessoas mais velhas, né? Tipo, mas eu bebo porque eu tenho problemas, eu preciso esquecer. E aí chega um momento em que você olha e você pensa, putz, agora eu tenho os problemas que eu preciso Isso ensina, esquecer. né? Isso é o que você, Tipo, agora eu estou no mesmo nível que ele estava, é o então que agora é eu o que posso. é a que as pessoas mais velhas, ou as figuras de autoridade, ou às vezes pai, mãe, ou a pessoa que cria ali, é o que ela está ensinando, né? Isso é real. Hoje eu vivo na pele. Meu filho tem 7 meses, mas assim, a educação do seu filho não é sobre aquilo que você fala para ele, é sobre aquilo que você mostra para ele com as suas ações. Você vive. Exatamente. Essa é a ideia. O ser humano é assim. Eu falo, aí voltando, né? Eu falo, cara, eu questionava, vocês bebem. E assim, mas você não vai beber, porque senão, se você beber, você vai apanhar. E aí gera uma revolta maior ainda. Sabe? Aí você fala assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer escondido. É E foi bem assim isso, que né? comecei, né? Então, assim, pra fechar essa pergunta em relação à juventude, como eu vejo a juventude hoje, eu vejo a juventude hoje como a mais perdida de todos os tempos. É triste isso, mas é uma realidade. É uma realidade. Assim, a gente que vive na comunidade, a gente vê algumas coisas, presencia algumas outras, e é muito triste. Mas, assim, Deus tem me dado, assim, esperança, né, para os jovens, e não só para os jovens, para esses últimos dias, né, em relação ao que a gente está vivendo, né. É uma crise, assim, sem igual de identidade que a gente está vivendo, né. Essa quantidade de gêneros que foi criada Pandemia, prova né? isso. Prova isso, sabe? Não sei quantos gêneros, eu não quero entrar aqui, se aprofundar nisso, mas quantas siglas não foi implementada, Tem incluída, até um mais. né? Exatamente, o mais ali, porque abre mais opções Pode ver ainda. mais. Então isso só comprova a falta, a crise de identidade. Eu não sei quem eu sou, então eu posso ser o que eu quiser, o que eu sentir no momento. Porque essas pessoas, uma hora ela é uma coisa, uma hora ela é outra ela é outra, e por aí vai, né? Mas eu orando, né, e desabafando com o Senhor, esses dias eu estava até conversando com a minha esposa, falou, Senhor, até quando isso, meu Deus? Sabe? Às vezes a gente acha, né, que fugiu um pouco do controle ali, né? Que Deus perdeu as rédeas ali da criação, mas a grande realidade é que ele nunca perdeu. Né? Deus, ele tá no controle de tudo, né? E em Atos, capítulo 1, né, versículo acho que 6 e 7, os discípulos, né, antes da subida de Jesus, os discípulos vai falar para eles, vai questionar eles, fala assim: Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Sabe? É agora que você vai resolver o problema aqui, o problema político, agora que você vai reinar, porque era isso que eles estavam perguntando, que eles estavam esperando o Messias que ia sentar no trono e ia reinar ali com o povo, né? E agora que ele tinha alcançado, né, que ele tava com aquele corpo glorificado, vai ser agora. E assim, a resposta de Jesus, assim, Jesus ele é muito elegante, né? Demais. Mas se você analisar o texto, ele foi curto e grosso, ele fala assim, olha, Não convém. Não compete a vocês isso. Isso é de exclusiva autoridade ou soberania do Pai. Esses tempos. Aí, assim, aí vem a esperança, né? Aí ele fala assim, mas fica tranquilo. Vocês vão receber poder do alto. Quando descer sobre vós o Espírito Santo. Ele fala assim, tá um caos, fica tranquilo. Não vem querer falar como que Deus Pai ou como eu tenho que agir, fica tranquilo. Eu tenho a solução. A solução não é eu reinar agora. A solução agora é você se encher do poder do Espírito Santo e ser a resposta para essa geração agora. Né? Então eu vejo isso. E aí se você for discorrer Atos e depois lá no Pentecostes, né?
Quando Pedro levanta já cheio do Espírito ali e começa a pregar, ele fala alguma coisa. Irmãos, isso aqui é o cumprimento da palavra do profeta Joel, que ele fala que nos últimos dias eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Sim. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Isso me arrepia. Glória a Deus. Então, ou seja, a gente tá vivendo na maior crise, na geração que tá mais afundada, porque eu acredito, eu não sei vocês, mas eu acredito que a gente tá caminhando para os últimos dias. Eu também acho. Sabe? E a palavra tá dizendo que nos últimos dias o meu espírito seria derramado sobre toda a carne e isso ia acontecer. A consequência disso é os meus filhos e as minhas filhas profetizarão. Os jovens terão sonhos ou visões, eu não lembro agora, e os velhos terão visões. Rapaz, isso me enche de esperança. Porque assim, a gente tá nos últimos dias, a juventude tá ali, sabe, tá daquele jeito, mas assim, tem sido o clamor da minha vida. Tem sido a minha oração. Eu tenho falado isso, compartilhado isso com a Meire. Eu tenho orado. Senhor, derrama então, porque eu quero ver essa geração não mais se deteriorando, mas ela profetizando, ela sendo a luz, ela sendo ali o agente de transformação para esse tempo. Porque assim, é daqui para pior agora. Como tem sido, né? É Como daqui a pra gente tá pior. falando até agora da nossa juventude para hoje, tem só Exatamente. piorado. Então a tendência é continuar. Então, assim, eu acredito que é isso, a diferença de hoje é essa, né? A gente vem numa progressão negativa, né? E a tendência é piorar, mas eu acredito que a gente está chegando num tempo que o Espírito vai estar sendo derramado sobre essa geração de jovens e elas vão profetizar. Agora, deixa eu te Amém. perguntar. Assim, claro, as escrituras, a gente sabe que Deus, ele colocou aquilo que precisava nas escrituras. Ele colocou o que precisava. Ele não foi específico, no fim dos tempos vai acontecer isso e tal. E você falou um pouquinho de mídia, sobre a geração de hoje e tal, sobre antigamente era assim, no meu tempo. Eu queria saber se isso que está acontecendo hoje com esses jovens e tal, a criança, o adolescente e tal, são as mídias que estão influenciando eles. Eu queria saber de você, assim, se você acha que as mídias influenciam, se isso é preocupante para os pais, assim, puxa, Claro, hoje em dia eu tenho que ver que meu filho está assistindo, porque senão... com certeza. O que você acha sobre isso daí? Você acha que a mídia está influenciando mais ainda os jovens, está colocando coisa muito na cabeça dos jovens, assim, para chegar nesse ponto hoje em dia? Com certeza. Assim, a grande maioria dos nossos jovens, eles estão sendo doutrinados pela mídia, pelas redes sociais e pelos influenciadores famosos da nossa época. Que a grande maioria, se não 100%, não tem princípios familiares ou princípios cristão, né? E assim, é como você falou, hoje uma criança que já tem noção, eu já vi crianças de 3 anos conseguir acessar o YouTube e ver o que ela quiser. 3 anos, sabe? E ficar na frente do celular aqui, né? E o celular, cara, eu falo porque assim, eu tenho as redes sociais ali, mas eu movimento muito pouco. Mas apesar de movimentar muito pouco, eu passo muito tempo nas redes, né? Rolando ali, vendo as coisas engraçadas, lendo alguma coisa, os conteúdos, as pessoas que eu sigo e tudo mais. Eu não gero conteúdo para as redes, mas eu consumo muito, né? E quando nasceu o Joaquim, lá em casa, a Miriam ela é muito mais cuidadosa. A mulher, ela sempre tem um cuidado maior, um zelo maior com as coisas, né? E ainda mais quando se torna mãe, né? E então a gente começou a se policiar, cara. Ó, isso aqui claro, a gente tem que se comunicar. Hoje ninguém mais vive sem isso aqui. É uma realidade, infelizmente. Ninguém vive mais. Ninguém vive. Se você eu já ouvi as pessoas falando, se você perder a carteira, se você esquecer a carteira em casa, você continua o seu trajeto, mas se você esquecer o celular, você volta, né? E aqui você faz tudo. Aqui Também virou uma carteira, né? Exatamente. Então, assim, só que assim, eu vejo por dois lados. É bom aqui a informação, aquilo que você precisa ali, tal, você tem acesso às coisas, mas infelizmente se levantou muita gente com uma filosofia, uma ideologia do inferno mesmo, e tá doutrinando as crianças, tá doutrinando os jovens e até mesmo alguns adultos.
né? Então, a influência hoje, na verdade, a rede social, ela se tornou só um canal, né? Porque a influência ainda é o homem sem Deus. É verdade. Continua mesmo, a influência é a mesma, só que com isso aqui Ficou mais fácil. ampliou, né? É. Ampliou, teve um alcance mundial, né? Você fala, se você cria um vídeo, você faz aqui um canal no YouTube, você faz um vídeo, a pessoa de qualquer lugar do mundo que tem internet e um telefone, ela acessa e te escuta, entendeu? Então, assim, com certeza eu acredito que hoje os pais, né, precisam sim estar ali em cima dos seus filhos, regrando mesmo, colocando regras, né? Colocando regras de amor, né? Os mandamentos ali de Jesus, aquilo que ele pede pra gente, né? Talvez as pessoas falem assim, nossa, mas eu não posso isso, não posso aquilo. Jesus fala que isso, não isso. Cara, mas são regras de amor, são limites que alguém que sabe de todas as coisas colocou para que eu e você não se machuque. Sim. Sabe? E eu vejo assim com os meus filhos. Cara, o meu filho, ele tem 7 meses. Se ele vê um celular, ele quer pegar o celular de qualquer jeito. 7 meses. Então, assim, a gente evita, a gente não coloca. Eu acredito que se a gente colocou o celular com algum vídeo para ele, uma vez foi muito, porque num desespero, num carro, num choro, a gente coloca. Realmente, né? Não Ajuda, vamos. né? Ajuda. Mas, não vamos assim, ser levianos em falar, meu, tá tudo errado você que dá o celular pra criança. Mas a gente policia muito, né? E assim, hoje nós estamos numa geração muito preguiçosa, né? Que assim, porque é mais fácil. Eu tenho 1, 2, 3 filhos e é difícil. Eu falo, eu tenho um só e às vezes é enlouquecedor. Então é mais fácil eu pegar, colocar um vídeo e tal, fica lá. E aí o vídeo educa ele, eu faço as minhas coisas, eu tenho paz e acabou, né? Antigamente não tinha isso. Antigamente ou eu educo ou eu educo. Ou eu faço ele parar de chorar, ou eu brinco, ou eu entretenho, ou ensino ele alguma coisa ou não, né? Então hoje, com certeza, as redes sociais têm influenciado muito e a gente, como homens e mulheres de Deus, a gente precisa sim colocar limites, colocar regras, verificar o que os nossos filhos estão vendo na internet, na televisão, analisar, passar pelo filtro e falar isso pode, isso não pode. E assim, e a gente também tem que ter a ciência de que, à medida que eles vão crescendo, eles vão tendo acesso, vai estar aqui com eles, uma hora ou outra eles vão ter o contato. Então eu acredito que a gente, como cristãos, pais e mães, a gente tem que educar e instruir, ensinar o nosso filho. É aquilo que a Bíblia diz, ensina a criança o caminho que ela deve andar para que quando ela seja adulta ou mais velha ela não se desvie. Porque assim, uma hora ou outra ela vai ter contato com coisa que não presta. Seja na internet ou seja na vida. Então a gente precisa ter um preparo para essa criança. Preparo dentro de casa. Sim. Sabe? Assuntos que hoje são cabeludos e assim aterrorizantes para alguns de nós cristãos, como homossexualidade e por aí vai, temas assim. Eu vejo que algumas pessoas falam assim: meu Deus, nossa, eu não posso falar isso, meu Deus, eu não vou nem falar para não atrair. Gente, mas se a gente não falar, se a gente não educar, se a gente não mostrar o que é certo, o que é errado, ensinar e principalmente com respeito, né, a criança, cara, não tem muito o que fazer. Aí assim, sabe o que vai restar? Vai restar esses influenciadores doutrinando os nossos filhos. Se você não falar, vai ter quem fale, né? Sempre tem. Eu percebo que assim, eu sou jovem, mas tipo assim, de uma criação, a gente está no período de transição, tecnologia, informação tem aumentado muito a cada dia. E na minha infância era muito mais fácil para minha mãe escolher com que amigos eu ia andar, quem eu ia ver. Era frequente isso, né? Com esse eu não quero que você ande. E hoje, com a rede social, você, por mais que você possa não andar com a pessoa, mas você pode ter... Mas você segue 800 pessoas no seu perfil lá, como que te influencia muito. E aí você vê aquele exemplo e você pensa, porque ele aparentemente está mais feliz. E aí eu ia até comentar um pouquinho antes que a pandemia deu uma bagunçada na identidade do pessoal, né? O pessoal só florou, né? Teve que olhar realmente para si e ver o que era, e aí gerou uma confusão, o pessoal ficou meio confuso, né? E antes realmente era mais fácil você falar pro seu filho, ó, com essa pessoa você não vai andar e com essa aqui você vai. E agora não, você tem que vigiar o que ele tá consumindo na internet. Sim, é verdade. E eu vejo assim, né? Você falou do lance,
o Ricardo até questionou o lance do entretenimento, que é algo que vai estar aí. Eu acho que até o povo cristão, ele entendeu que o entretenimento não tem como lutar contra. Porque é que nem a tecnologia, ela tá crescendo, tá desenvolvendo, ela vai fazer coisas novas e a gente tem que acompanhar, uma para policiar, outra para, sei lá, usufruir. Então, tanto que recentemente a gente viu, o Thales chegou até a comentar uma vez sobre um jogo cristão. Eles estão até desenvolvendo jogos agora, porque vê que o adolescente está preso nesse mundo, tá refugiado nesse lugar. Assim, então, virou também um campo missionário, né? Um campo de evangelho. E como que você lida com essa questão do entretenimento dentro do âmbito da igreja, por exemplo? Né? Muitas pessoas são contra. Você não pode. Sempre existiu, né? É por isso que eu comecei dessa maneira. Como é que Porque tem pessoas que falam, a gente não pode trazer do mundo que é do mundo para dentro da igreja, né? E sim ao contrário. Não, mas eu acredito que existe uma maneira saudável de se policiar esse entendimento. Como que você tem lidado, principalmente com essa retomada agora? Assim, só para construir o pensamento, né? Logo quando eu me converti, eu me isolei do mundo, né? Do secular, né? O famoso secular. Mas foi um processo que foi comigo e com Deus, né? Como eu falei para vocês, a conversão ali ela foi instantânea e tal. E só que assim, eu senti a necessidade de me afastar de tudo, né? E então eu me afastei das amizades, eu me afastei daquilo que eu gostava de fazer em relação a entretenimento, né? Música, filmes e tal. E eu comecei, e assim, como eu era novo convertido e eu nunca tive contato com o evangelho, com o mundo evangélico, né? Eu não conhecia artista nenhum cristão, eu não conhecia música nenhuma cristã. Então assim, eu tive que aprender tudo, né? Eu tive que começar a gostar. Então eu lembro que eu comecei eu separei o secular do sagrado, né? E comecei ali me entupir de Fernandinho, que foi o boom da época, né? Que foi bem na época que eu me converti ali, uma nova história e tal. E eu tive pessoas assim, homens de Deus que me consolidaram, que me discipularam, que me acompanharam, assim, que eu agradeço muito a Deus, assim. O nosso pastor hoje e outras pessoas, eu sempre gosto de mencionar o Bibi, alguns conhecem, né? Ele foi o cara que caminhou comigo ali os primeiros dias, né? E o Bibi, ele sempre teve uma maneira muito simples de trazer o evangelho, de cuidar das pessoas, assim. E ele é um adorador nato, né? O Bibi era ali do louvor, ali, da percussão, o cara que tinha vindo do sambão, né? Secular. E, cara, é um cara extremamente de Deus e tinha essa veia adoradora e ele me apresentou, sabe, aqueles caras assim que, mano, até hoje eu escuto, tipo David Keelan. Cara, é raridade isso. Nossa, eu escuto até hoje, sabe, Antônio Cirilo. Meu Deus, aleluia. Oh, glória. Toque no altar. Né? Eu comecei a ser inundado por isso, né? Toque no altar. Logo após ali, tava naquela transição de toque no altar para o Trazendo a Arca. Sim. Nascimento do Diante do Trono ali. Não, o Diante do Trono já era antigo. Não, mas o bom ali, né? Aí, não, o Diante do Trono é anos 90, né? Eu arrumei problema com os baladão. Falei do Cirilo, opa. Então, e assim, e aí eu comecei a consumir muito isso e ser tocado por isso. Porque assim, cara, você escuta um DVD das antigas do David Keelan, se você não for tocado, cara, você precisa se converter. Entende? Assim, é muita presença de Deus, assim, é uma espontaneidade, né? O próprio Fernandinho, os CDs antigos, o CD de Justiça, que pra mim é um dos melhores CDs, Uma Nova História, que foi quando eu me converti, logo saiu. Então eu comecei a me encher com as coisas evangélicas, né? Comecei a ler muito a Bíblia, né? Então, assim, e como eu não tinha muito conhecimento, e essa área eu não busquei com um cristão mais maduro, né, me informar sobre isso, eu criei a minha própria tese, né, que existem duas fontes, ou é de Deus ou é do diabo,
Ou seja, automaticamente, se um artista, se uma pessoa que faz um filme, ela não é de Deus, então ela tá representando o diabo, então eu não posso consumir isso. Já era extremista, Né? né? Exato. Tem um meio termo. É que pra ele foi isso. Exatamente, foi o que eu criei. Mas só que assim, graças a Deus, o Espírito Santo é bom, Jesus é maravilhoso, e ele vai, né, vai trabalhando dentro da gente, né? Então assim, como eu vejo o entretenimento hoje, né, secular, tem muita coisa boa. Muita. Nossa, demais. Cara, assim, eu consumo bastante entretenimento. Eu gosto muito de filmes, né? E então, assim, eu acho muito bacana. Só que assim, a gente precisa ter uma maturidade para conseguir filtrar as coisas, né? Eu sou ministrado com qualquer coisa que eu assista, cara. É óbvio, né? Que eu não vou assistir qualquer coisa, né? Eu não vou ouvir qualquer coisa, né? Mas, cara, eu já chorei escutando Queen, sabe? Eu já chorei, já me tocou. Por quê? Porque é bom. Aquela arte me tocou de alguma forma, né? O entretenimento, vários filmes. Cara, quem que nunca assistiu um filme da Marvel não vai assistir? É de uma excelência. Marvel, DC, quem que não vai assistir? Sabe? Então, assim, eu vejo que sim, o entretenimento é uma coisa que dá pra se o cristão assistir com um filtro, o cristão maduro, ele vai ver, ele vai até extrair coisas boas daquilo e vai trazer um pouco, vai tirar um pouco de peso, né? Cara, quando você assiste um filme com a família, um filme saudável, cara, você fica tranquilo, né? Agora, trazendo aqui pra nossa esfera, que nem você falou, né? Como que você vê isso, o cristão no entretenimento, né? Hoje em dia tem muita gente boa que já começou a entrar nas esferas artísticas, né? Mas por muito tempo a arte era do demônio, né? E aí assim, sobrou para os caras. E mais uma vez... Já que é deles, né? Então... Mais uma vez, os caras se especializaram, eu dei um exemplo aqui dos filmes da Marvel, excelente, é muito bom, é de uma qualidade extrema, uma indústria zilionária. Você acredita que o Espírito Santo pode inspirar as pessoas a fazer uma música ou um filme, algo assim, mesmo a pessoa não sendo cristã? Porque uma vez eu ouvi um cara falando isso, que tem muitas músicas, pelo menos... Assim, ó, existe algo que todos nascem, né? Todos nós somos criação de Deus. Então todos nós, mesmo sem aceitar, sem viver uma vida com Deus, mesmo não sendo salvos, tem uma parte de Deus em nós. Sabe? E o artista é muito disso. Você vê que o artista ele tem uma inspiração diferente de uma pessoa comum, vamos colocar, né? Ele tem ali uma conectividade com a poesia, com o protesto, com a visão de mundo, né? Então, assim, eu tenho muitas músicas seculares, cara, assim, é triste que eu vou falar, mas é melhor escutar ela do que escutar alguns louvores, sabe? Nossa, você entrou numa questão muito legal. E esses louvores, esses, sei lá, funk gospel... ou essas variações que estão fazendo agora, como que você enxerga isso? Assim, eu particularmente não gosto, não escuto, não consumo, né? Assim, vai aqui, eu espero que as pessoas entendam, mas se não entender também, eu não tô nem aí. Essa que é a verdade. Assim, eu detesto funk, né? Pela história, né? Pela destruição que se deu por conta disso. Pra mim, funk é uma maldição no mundo. Essa que é a ideia, pra mim, né? É a música que tocará no inferno, pra mim. Ou deve estar tocando já. E como eu falei, se as pessoas não entenderem, o problema é delas. Eu não tô nem aí. Então, né? Assim, só que aí entra naquilo, né? Naquela pergunta que você falou, né? Que eu tava entrando. Cara, eu vejo muito assim. O funk é de Deus ou o funk é do demônio? Cara, eu acredito que tem pessoas que foram alcançadas por um cara que fez um funk pra Jesus. Beleza. Assim, eu não vou desacreditar nisso, até porque, assim, se Deus usou uma mula, por que ele não pode usar um ritmo que destruiu aí pra glorificar o nome dele? Eu não acredito. Eu não gosto. Não gosto por quê? Por aquilo que já me remete. Eu escuto uma batida de funk, eu sinto uma ira. Essa que é a verdade. Nunca gostei. Nunca gostou.
Nem quando eu era, antes de conhecer Jesus, nunca gostei, né? Mas assim, não vejo isso como um grande problema, se for feito com seriedade, por homens de Deus e que sentiam uma chamada séria para fazer isso. Agora, se for para fazer comércio, se for para virar um nicho, para ser Só um Pra pra, dar dinheiro. só pra estar ali porque não tem. e isso e outra assim, e virou negócio, né? Então não. Você entrou numa linha de raciocínio que eu até tava pensando enquanto você falou, que uma das estratégias do diabo é banalizar o pecado, né? Falar, ah, não, é de É boa algo isso normal, né? aqui, é algo normal e tal. E você acha que isso pode banalizar, por exemplo, vai trazer uma associação com o funk, né? Tipo, é que eu falo funk porque eu ouvi como essa denominação, mas eu não vi Sim. muita similaridade. Mas pra pessoa que não tem um discernimento, ela fala, opa, tem um funk que gosta, então o outro ali também tá de boa e tal. Uhum. E pode banalizar aí pra esse sentido, né? É pelo que carrega, né? Porque assim, as coisas, elas carregam algo, né? O funk, ele já é uma marca, né? Quando você se ouve falar de funk ou se você escuta um funk, automaticamente vem uma carga de promiscuidade, de desvalorização da mulher, Isso é de, verdade. cara, de desumanização do ser humano mesmo, né? Então já tá marcado. Diferentemente de outros ritmos que até fez um sucesso e ainda faz e tem um consumo maior entre os evangélicos, como o reggae, como o próprio rap, que foi como com o Pregador Lu e com Uhum. outros, Sim, sim. né? Oficina, né, também. O Oficina eu acho que era rock, É né? rock. Oficina É um de pouco rock. mais de rock, mas ele envolvia muito com o Pregador Lu. Você vê uma junção até de hits, né? Eu não, né? Eu peguei ali o Pregador Lu na época do Árvore de Bons Frutos, né? Sim, sim. Que foi, acho que, o álbum que eu vi ali, né? Mas ali o Pregador Lu e Apocalipse 16, eu escutei, eu escuto algumas músicas, eu conheço algumas coisas, mas não sou dessa época, né? E até o reggae que tem. Salomão do O Reggae. Salomão do tem. Reggae, que eu acho que é o cara mais famoso aí, né? Que tá aí. O Bola de Neve tem essa pegada do reggae, né? É planta e raiz, né? Planta e raiz. Não, Planta e Raiz é É. banda secular. É. É Sabe banda o Eles que eu estão no. penso, né? Planta e Raiz é da sua época. Então, mas planta e Você raiz, tava- eles se Mas você converteram, só- né? Eles não dão bola de neve? Ah, meu amigo, não sei Assim, disso eu não não. sei, cara. É, Não sei. Não, acho que eles se converteram, Eu planta e confesso raiz, que eu não eu Mas acho. acompanho. a fama, todo o trabalho em si. É que o Planta e Raiz ele tem algumas músicas que são até. Então, Sim. mas é Não, o que é isso que eu tô falando. mais Planta e leve. raiz. Mas eu acho que entra naquilo que o Bruno falou, que houve aquela canção inspirada que te remete a alguma Sim, coisa, sim. entendeu? Você vê aqueles. Até uma música muito boa, meu, que fala sobre as pessoas que são perdidas pelas drogas e sempre tem uma mensagem de Deus ali atrás, entendeu? Uhum. O- Então, Espaço Rap, eu acho, se não me engano, alguma coisa assim. Já vi. Era um programa, mas passava muito sobre até esse hit. Então são músicas que inspiram pessoas que elas até falam assim, mãe, é verdade, por que que eu tô nessa pegada, né? E assim, só pra fechar essa pergunta, assim, eu acredito que sim, o cristão, o homem e a mulher de Deus, eles precisam, na verdade, a gente precisa ir para esses campos, né? Ocupar cada vez mais com excelência, né? Poxa, a cinematografia, como é que fala? Cinematografia. O Cinema. universo cinematográfico. Olha. Isso. Nossa. Tremendo. Fantástico. A música, Nossa, é sabe? muito carente, né? Né? de um conteúdo desse. Assim, o teatro, né? A gente é muito bem representado, né? Pela companhia Nissi, né? Você vê que assim é de extrema excelência o que eles fazem, né? Eu acho que uma das peças que marcou ali uma geração que foi o Jardim do Inimigo, mas eles têm um trabalho assim excepcional, não só com a arte, mas também missionário em vários países. Cara, os caras estão na Rússia, estão na Angola, estão em vários lugares pregando o evangelho, né? E trazendo a arte. Eles são, assim, fantásticos, né? Pessoas do secular, como monstros, assim,
da arte brasileira, como o Fernanda Montenegro, já elogiou, já falou, cara, esses caras são demais, né? Cláudia Raia já deu um testemunho falando, nossa, é uma coisa muito sobrenatural isso, né? Então, assim, eu acredito sim, na verdade, a gente precisa ocupar esses espaços, né? Porque, assim, por muito tempo a gente achou que ia mudar o mundo dentro da igreja, dentro do templo, né? E a gente percebeu que essa estratégia não funcionou, né? E então agora você percebe que essa nova geração, eu falo nova geração assim, a nossa, né? Que tá nativa hoje, né? Você vê que elas começaram a influenciar. Isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? Um podcast, você vê que muitos cristãos estão fazendo podcasts, trazendo temas relevantes, trazendo pessoas relevantes com uma qualidade excelente, de uma forma muito bacana, que não deixa a desejar um podcast secular, um dos melhores podcasts. Você vê que assim, isso precisa ser feito em todos os lugares. Em todos os lugares. Então, você até mencionou nessa questão dos jogos, cara, é muito importante, porque assim, é uma fatia que hoje cresce muito. Profissionalizou o gamer, né? Hoje. Cara, na nossa época era diversão. Cara, se eu tivesse a moral, se eu gostasse disso daí, eu ia virar gamer. Cara, os moleques tá ficando milionário com isso. É verdade. Então, assim, por que não glorificar o nome de Deus ali também? Eu acredito que o nome de Deus precisa ser glorificado em todos os lugares. Isso é interessante, porque o nome igreja, muitas vezes a gente não entendia o nome igreja, né? Que vem da palavra do grego lá, eclésia, que é chamados para fora. O pastor fala muito isso, né? Chamados para fora. E é verdade, a gente tem que parar de pensar no nosso meio e focar nas pessoas que estão lá fora, ganhar território ali, a sociedade e tal. Por exemplo, você estava falando de série, teatro, por exemplo, série. A gente fala direto de uma série aí, que eu acho que muita gente aqui conhece, se você aí em casa não conhece, creio que conhece, né? The Chosen, que é Os Escolhidos, muito boa essa série aí. Você falou de filme também, que eu acho interessante. Filme secular, gente, eu vou citar filme secular aqui que eu acho interessante. Top. Eu gosto de muitos. Então, filme secular, o pastor Luciano Subirá, ele cita. Tem um filme que ele citou aí que eu vou assistir esse filme, que é O Resgate do Soldado Ryan. Esse filme é muito de Deus. Esse é excelente. Esse filme... Posso te dar spoiler? Não, é um clássico. Então, eu vou assistir esse filme, O Resgate, sabe porque não era da minha época, tinha eu vou DVD. assistir. Então, enfim. Eu não sou Tom Hanks. Olha, dando spoiler daqui do filme. Não. Mas enfim. Mas achei muito legal isso daí, você falar as suas preferências. E eu queria te fazer outra pergunta, assim, por exemplo, os jovens, eles estão nessa mídia e tal. Eu queria saber de você, assim, pra você, assim, quando o jovem, em que momento, assim, o jovem, ele alcança a sua maturidade, assim, ó? É um tema complexo, né? Isso daí que eu tô perguntando pra você, tipo, sobre maturidade. O jovem, porque ele tá recebendo um monte de informações no seu dia a dia e tal. E aí, quando é que você acha assim, tipo... Porque teve uma pesquisa que eu até compartilhei aqui com o pessoal, que estão dizendo, cientistas, que os jovens hoje, a idade madura, vamos dizer assim, é 18, né? A fase madura assim, é 18 anos pra cima. Aí estão dizendo assim, estão criando ali pra mudar agora, que é de 21 pra cima agora. Tipo, 21 anos, imagina. Tipo, porque parece que as pessoas... tem gente com 30 anos que ainda mora com os pais ainda. Que mora ainda com seus mas pais. isso é tão antigo quanto o próprio mundo. Então. Aí eu queria saber, assim... Tem jovens que são já independentes, que chegam assim, eu não quero mais morar com meu pai, eu quero pagar aluguel. Tem cara que é doido, né? Chega assim e fala assim, não, eu vou pagar aluguel. A gente aqui não sabe o que é pagar aluguel, né? Não sabe. Entendi. Então... Assim, essa pergunta, ela é complexa, ao mesmo tempo ela é simples, porque assim, a maturidade, ela é algo que não tem como você definir, não é uma fórmula, né? Existem homens e mulheres de 50 e poucos anos que não são maduros, mas existem meninos e meninas aí de 16, 17 anos que são muito mais maduros, que já atingiram um nível de maturidade, porque a maturidade não necessariamente ela só vem pelo tempo. Né? É óbvio que o tempo vai trazer coisas que só ele pode trazer. Isso é óbvio. Isso aqui é indiscutível, né? Uma pessoa que viveu 50 anos provavelmente viveu coisas que uma pessoa de 16 não viveu ou ainda não teve essa experiência, né? Mas a maturidade do ser humano não se prende a só idade.
né? Vai muito daquilo que a pessoa está disposta à maturidade. Né? Tem pessoas, eu conheço jovens aqui da igreja, que com 18 anos está casado, tem a sua própria empresa. Né? Vocês conhecem, a Carol. Né? Eu não estou dizendo que, nossa, ela atingiu o ápice da maturidade. Não é isso, porque eu acho que a gente nunca vai atingir. A gente está em um processo de amadurecimento, né? A gente está ali buscando, né, o aperfeiçoamento todos os dias, né, em Cristo Jesus, através do Espírito Santo. Mas tem pessoas que amadurecem mais rápido. Eu falo por mim mesmo. Né? No meu caso, desde muito cedo, eu sempre andei com pessoas mais velhas. Então, eu sempre fui obrigado a estar um pouco à frente da minha idade. Eu sempre fui o mais novo na galera da zoeira. Eu sempre fui um dos mais novos ali nos primos e tal, na família, né? E hoje eu sou o pastor mais novo da igreja. Né? Verdade. Então, assim, é verdade. Então, desde muito cedo, eu tive que amadurecer algumas coisas, né? Meio que na marra, né? Mas essa questão de amadurecimento, não dá pra gente falar assim, não, a idade certa é essa. Eu acredito que, né, por uma questão de senso, de bom senso, é que uma pessoa que tem os seus 20 e poucos anos já tem uma maturidade, né? Acho que é o mínimo, né? Hoje você vê moleques aí de 20 anos, de 22 anos, cara, que não tem responsabilidade com nada, que se quebrar uma unha não sabe o que faz. Tá caçando Pokémon? Tá caçando Pokémon na rua. Não, teve uma vez que aconteceu isso, irmão. Tinha 3 meninas, me contaram isso. Tinha 3 meninas que estavam sentadas lá comendo, de repente o cara veio com o celular e as meninas todas ficam assim olhando pro cara. As 3. Aí ele chega assim, ó, peguei. Não acredito que consegui pegar, eu não consigo, ó. Mano. E o homem, ele é mais... Assim, vou usar uma palavra misericórdia, bem assim, irmão. né? Mas o homem, ele é mais bestão, né? O homem, ele é. Mano, como é que pode, cara? Eu acho que o homem, ele tem mais essa questão, assim, coletiva de se distrair, né? A mulher, ela é sempre mais focada, séria, né? Mais exatamente, focada. né? Então, acho que é isso, né? Não tem uma idade certa para se atingir a maturidade. Eu acho que isso não pode ser alongado, que nem você falou. Não pode ser tardio, né? Uma pesquisa agora está querendo estender isso. Se você for ver lá na cultura judaica, né, que é um dos nortes da nossa fé, né, que vem dali, cara, um menino de 13 anos, ele passa por um ritual de não mais criança e ele não vai para a fase adolescente. Um menino de 13 anos, judeu, ele é considerado um homem. Ele já aprende a profissão do pai dele, já. Ele não tem essa fase de adolescência. Né? Alguns estudiosos dizem que essa questão de adolescência é algo moderno. A adolescência não existia até uns anos atrás. Não, porque no meu tempo eu tinha aquela implementação do ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, que a criança já não podia trabalhar, né? Houve esse tempo, né? Minha mãe pegou a época que 12 anos ela já tinha que ir aqui, ó, costura e fazer um monte de coisa. Eu peguei essa época ainda. No período, assim, da infância, digamos que pré-adolescência até os 13 anos, a criança, ela é tratada de um jeito diferente, com mais amor, mais... Cuidado. Não diria mais cuidado, mas se ela faz algo errado, tem uma tolerância maior sobre os atos dela, né? E aí, depois dessa fase, é mais ou menos onde a gente meio que se perde. Porque acho que a paternidade brasileira em si não sabe lidar com essa adolescência, né? Tipo, agora ele já tá tendo contato com muitas coisas ruins no mundo e ele tem que ter um discernimento de como agir. Acho que se fosse dessa maneira judaica que você falou, de já considerar como um homem e uma mulher, seria mais fácil até de trazer para perto, porque ele vai querer ser igual ao pai ou ser igual a mãe. Sim, com certeza. É uma coisa que tem uma lacuna na com sociedade certeza. brasileira. Assim, a gente tem que analisar também toda uma cultura, né? Aqui, a cultura latina, né? Mas vamos falar do Brasil, nós não estamos aqui, né? Tem muito disso, né? Do homem, né? Tá ali e vai ali até, às vezes, 30 e poucos anos, vai casar e ainda tá morando com os pais. É de cultura, é daqui, né? Muitas vezes esse cara... É econômica, às vezes.
esse cara, muitas vezes, ele não teve o pai ou não teve a mãe, foi criado pelos avós e por aí vai, isso é um outro assunto. Mas você vê lá nos Estados Unidos, cara, fez 16 anos, vai pra faculdade, mano, rapa fora. Eu não quero te ver aqui, agora você vai trabalhar e você vai pra faculdade, agora você se vira. Que puder ajudar, eu ajudo, claro, tem ali e tal, mas é uma questão cultural também, né? Mas só que isso, ela faz com que automaticamente aquela pessoa, aquele jovem, perdão, aquele jovem, ele é meio que forçado a amadurecer, porque se ele não amadurecer, ele vai sofrer, ele vai perecer, né? Então ele tem que se virar, né? A gente falou aqui eu mencionei aqui a cultura judaica, né, de 13 anos e tudo mais. Cara, eu acredito que um menino de 13 anos, ele já tenha consciência dos seus atos, de responsabilidade e tudo mais, né? Eu acredito nisso e que sim, né? Ele pode ser considerado um homem, sim. É óbvio que muitas coisas ainda ele não vai conseguir fazer, né? Mas aquilo que você falou, isso traz uma responsabilidade, já cria-se ali uma responsabilidade no menino, né? Eu não sei como é que é com a menina, eu acredito que não é assim, mas no menino já é uma responsabilidade de homem, né? Que assim, ele já vai criando aquilo, não que ele já se tornou um homem, porque muitas vezes ele não se tornou ainda, né? Mas ele já, cara, eu passei por um ritual, hoje já me consideram um homem. Então, aquilo automaticamente vai fazer com que ele tenha atitudes de homem. Tipo, cara, eu cresci vendo meu pai, então agora eu vou aprender a profissão do meu pai, ou agora eu vou seguir os passos do meu pai, né? Eu vou, sabe? Então, isso de uma maneira, eu acredito que saudável, empurra esse menino de 13 anos a pensar como um homem, né? E aí automaticamente ele vai criando mais idade e ele vai se tornando esse homem. Com mais facilidade e maturidade. Deixa eu falar uma coisa. Tem um filme, não vou lembrar o nome. Um filme bem conhecido, já é antigo até. Talvez pela cena vocês vão relembrar. Que tá, acho que Se é antiga, eu não vou me lembrar, não. Tem 5 pais sentados numa mesa de churrasco de fim de semana, eles sempre se encontravam. E aí um teve contato com Jesus e tal, e aí tava reconhecendo isso. E aí ele começou a se perguntar, acho que teve um caso de uma filha dele morreu, alguma coisa assim. Esse filme é demais, é o Corajosos. Esse filme é sensacional. Assim, em que momento que você descobriu que você era homem? E aí pergunta tal, e todo mundo fica meio vago, né? E aí acho que um latino lá fala assim, foi com 16 anos, não lembro certinho, mas foi com 16 anos. Meu pai chegou em mim e falou, agora você é o homem da casa e tal. E a partir daquele dia ele teve todo um processo diferente, assim, de viver. Porque acho que o pai dele tinha que sair para trabalhar longe, e ele assumiu aquela postura, né? E a gente não tem essa, tipo... em que momento que vocês se viram como homens, assim, né? Eu acho que você falou um negócio, e o Bruno falou muito bem, sobre a questão da cultura, né? O Brasil, ele não tem nem isso muito claro, mas eu acho que a questão chave é como você, pessoa, se enxerga e como o mundo te enxerga. A gente consegue entender que tá tudo deturpado e por isso que a gente não consegue chegar numa conclusão, é porque você tem o poder de mudar o destino da nação com 16 anos através do seu voto. Mas hoje você não é condenado pelas suas escolhas se você é menor de idade, que é 18 anos. Pode dirigir também. Então você começa a ver que já tá perdido um pouco por ali. Aí como que a mídia hoje vê uma pessoa? A gente tem aí o nosso menino Ney. 30 anos de idade e ainda é reconhecido como um menino Ney pela mídia. Adulto, né? Você entende? Então, assim, aí o jovem hoje, vamos lá, 15 anos, vai ver o menino Ney e vai falar assim, beleza, eu com 30 anos vou continuar sendo o menino fulano. Vou manter meu espírito irreverente. Exatamente, uma alegria nas pernas, entendeu? Então, tipo assim, é muito deturpado, né? Eu acho que porque... politicamente e socialmente deturparam muito essa questão da criação, foram muito na base, né? Então, quem nasceu para deturpar tudo que foi a criação de Deus, porque existem essas pessoas, eu acho que foi bem efetivo em atingir bem eficiente em atingir a adolescência, a juventude ali em relação a isso. É um momento em que realmente há uma lacuna, né? Porque eu ia até te perguntar isso, só que de uma outra forma, porque eu tava tendo contato com os filhos do Pedro hoje, né?
E aí depois a gente voltou, eu e o Fábio no carro. E eu falei pro Fábio assim, nossa, isso é legal, né? Desse jeito assim, você tem que correr lá, aí você manda pra casa do pai e tal. Devolve, né? Não, e tipo, é mais ou menos isso. Você sabe lidar com uma criança até certa idade. Depois, aí, até na fase das perguntas, né? Porque é umas perguntas ali que você meio que vai resolvendo. E hoje em dia tá tudo acessível ao celular, você busca informação. Só que depois disso não tem esse momento. Eu nunca ouvi. Aliás, a paternidade no Brasil é ausente. Eu não tenho memórias. Não existe, né? Meu pai é uma pessoa maravilhosa. Hoje eu conheço ele. Só que eu vim conhecer meu pai com 16 anos, porque a gente foi trabalhar junto. Porque ele se separou da minha mãe, acho que com 7 anos. E aí, depois disso, eu não tenho lembranças dele na minha infância. Tipo, eu tenho uma lembrança, mas foi porque ele estava sentado no colchão, e aí eu coloquei a chave na tomada e tomei um choque. E caí no colchão. Então, tipo, eu tenho lembrança por causa do choque. Meu não Deus. por causa dele, entendeu? Então, a paternidade no Brasil é muito ausente. Sim, não sei. sim. Isso que a gente está conversando aqui cai naquilo que eu acho que a gente já abordou aqui em relação a exemplo, a escassez, a falta de exemplo, de referência, né? Isso tudo que a gente está comentando aqui em relação à juventude e por aí vai, se resolve com referências. É simples, cara. É simples. Se uma criança cresce num lar que tem referência, um menino que cresce com uma referência de um homem dentro de casa, um homem íntegro, assim, ele pode se desviar, pode ser um mau caráter no futuro, pode, porque isso sempre vai ser uma decisão da própria pessoa. Mas a probabilidade disso acontecer é muito difícil, porque, volto a dizer, nós somos o reflexo das pessoas que nos criaram, né? Dos nossos traumas, das coisas legais que nós vivemos. Então, assim, eu acredito que a gente precisa, né, urgentemente, né, se tornar referências para as nossas crianças, né? Não só dentro de casa, mas para fora também, né? E isso resolveria já muita coisa. Muita coisa. Agora que você falou isso, enquanto você estava falando, eu meio que fui pegando algumas coisas assim. E a questão que eu sinto, por exemplo, do entretenimento é que muitas vezes distrai a gente de um momento em que a gente deveria estar buscando a palavra de Deus, conhecer mais Deus. E aí entra nessa questão da referência. Enquanto a gente está dando ouvidos para o mundo, ou para o que ele tem para oferecer, ou para pessoas fora porque as de perto não deram exemplo, a gente está sendo distraído de buscar a referência correta que está ali na palavra de Deus. Porque o que acontece também, né? Eu comentei sobre isso, eu acho que cabe a gente falar um pouquinho mais, na questão da preguiça, né, dos pais. Porque, assim, hoje em dia não tem desculpa mais. Você não pode chegar e falar assim, eu não sei como lidar com um adolescente. Não, obrigado. Se não tem mais essa desculpa, se você entrar no YouTube, você coloca lá como lidar com adolescentes, professora, isso e aquilo. Cara, e você vai ver muita gente boa, que tem boas intenções, uma base, que estudou para isso, que tem estatística, que tem experiência e que vai passar aquilo e que você vai se informar. Cara, um pai e uma mãe hoje que não quer saber ou procura se informar sobre ideologia de gênero, sobre homossexualidade, sobre outras ideologias, sobre marxismo, sobre comunismo. Cara, esse pai ele vai ser engolido. Ele vai ser engolido, sabe por quê? Porque nas escolas, na internet, as pessoas mais influentes da internet tá doutrinando, tá ensinando essas coisas como se isso fosse a salvação do mundo, né? E aí o seu filho vai virar para você e vai falar alguma coisa em relação a um desses temas e você não sabe nada. Tá boiando, né? Cara, sabe o que seu filho vai falar? Eu tenho razão, então eu vou seguir isso porque não tem convicção dentro da minha casa. Não tem convicção no meu pai, na minha mãe ou naquele que precisa me passar uma convicção.
né? Então, assim, a gente precisa fazer, a gente precisa se inteirar. Ah, eu não gosto disso, ok, você não precisa gostar, mas quem coloca uma criança no mundo, eu vejo assim, o meu filho, eu não tive um filho simplesmente para me ser feliz ou para me ser pai, é uma missão, velho. É uma missão. Porque assim, você acordar todo dia de madrugada 2, 3 vezes para dar mamar, para trocar, não é fácil, não é gostoso. Daqui 15 anos. Exatamente, eu limpar a bundinha do meu filho por anos para chegar lá fora, lá na frente, sabe? Eu não saber lidar com essa questão e perder por negligência minha, né? Então, assim, falta convicção e falta um pouco de interesse dos pais. Porque, assim, é o que eu falei, cara. Eu não sou expert em todos esses assuntos, mas e eu não tenho um filho, né, nessa idade que vai me questionar isso. Mas, assim, dia após dia eu leio alguma coisa, eu vejo uma notícia, eu procuro buscar ali qual que é a raiz das coisas e tal. Minha esposa, ela é muito antenada nisso, ela se liga muito nisso, ela estuda, ela se aprofunda também, né? E como eu lidei com jovens e ainda lido, eu preciso saber. Porque um jovem. Isso entrou dentro da igreja. Entrou. Um jovem chega pra mim e fala assim: não, mas homossexualismo não é pecado. Porque é isso, e vai te trazer uma tese. Vai te trazer algo, às vezes vai até trazer um versículo bíblico. Meu Deus. Sabe? E aí, assim, o que eu vou fazer se eu não sei nada, se eu não estudo isso, se eu não dei uma atenção pra isso? O que eu vou falar pra ele? Eu vou passar a falta de convicção. E quando eu passo falta de convicção, seja aqui na igreja, ou seja dentro de casa, ou em qualquer esfera onde eu preciso exercer influência, automaticamente aquela pessoa que trouxe essa questão vai achar que ela está correta ou certa, ou a causa que ela está defendendo é aquilo que ela precisa de fato fazer. Então, assim, é o que está acontecendo hoje. Né? Então a gente precisa ser esse exemplo, se antenar para quando os nossos filhos ou os jovens que vêm até nós, que a gente aconselha chegar com uma questão dessa, porque vai chegar, vai acontecer, a gente chegar e falar assim, olha, não é bem assim. Você conhece a história disso que você está falando? Você sabe quem começou isso? Você sabe o que causou nessa pessoa e nas pessoas? Sabe? Uhum. Não essa história não é linda como te pintaram. É verdade. Entende? E vem cá. Aí você apresenta o evangelho pra ela. Entende? Amém. E aí você traz isso com convicção. E você passa. Talvez aquela pessoa ela saia achando que tá certa ainda. Mas ela vai sair com a pulga atrás da orelha. Vai. Amém. Deixa eu te perguntar. E qual a mensagem? Qual a dica que você passa para a juventude de hoje, para a próxima geração? O que você quer passar assim para essa juventude de hoje, para a próxima geração? O que você pode passar? Deixar um legado, né? Assim, é uma coisa, é minha, é o que eu carrego, é a minha essência, é a palavra da minha vida, é o que eu vivo buscando todos os dias. Ame, se apaixone, busque, se desespere pela presença de Deus. É o conselho que eu dou para cada jovem. A minha oração é: se incendeie na presença de Deus, anseie a presença de Deus, busque a presença de Deus, que nasça um desespero dentro dessa juventude para estar na presença de Deus. Sabe por quê? Porque é na presença de Deus que nós somos libertos, é na presença de Deus que nós somos transformados, é na presença de Deus que nós somos amados, é na presença de Deus que nós somos exortados, é na presença de Deus que Ele nos ensina, é na presença de Deus que Ele nos envia, cara, é na presença de Deus que a gente é revestido de poder. Então, é a mensagem da minha vida, cara, se apaixone pela presença de Deus. Não existe loucura, brisa maior do que você tá na presença de Deus. Então, assim, é o meu conselho pra juventude, não só pra juventude, mas pra rapaziada toda. Amém, é isso. aí. Galera, muito obrigado pelo seu tempo aqui conosco. A gente agradece imensamente a vida do Pastor Bruno. Amém. Deixa aí o seu Like, a sua curtida. like, né, a sua curtida, compartilha com seus amigos, qualquer pessoa que precisa ouvir isso, que todo mundo precisa ouvir o que foi dito aqui. Amém. Já nesse espírito de desejo, anseio e oração, termina encerrando orando pra gente aí. Amém. por Vamos esse lá, tempo. então. Amém. Vamos orar, então? Vamos orar. Antes de orar, só queria agradecer, obrigado mesmo, né, por esse convite. Como eu brinquei no começo, né, que foi meio que uma convocação,
Mas muito bacana estar aqui com vocês, né? É uma experiência muito legal. E vamos voltar, tu não tem Verdade. Né? Eu tava tenso, né? A gente acabou nunca fazendo isso, vê várias, né? Mas não faz isso. Mas muito bacana mesmo. O tempo vai passando, você não vai percebendo. E se deixar, a gente fica aqui falando, né? Poderia ficar 3 horas. Foi gostoso, fala a verdade. Você chegou Muito tenso, bom. mas depois fluiu assim que foi gostoso, né? É que nem uma pregação de domingo. Ah, tremendo, tremendo. Começa Glória a tenso, Deus. mas depois vai fluindo e aí você não quer parar mais. Mas amém, então vamos orar, né? Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse tempo, Sim, onde nós compartilhamos aquilo que já vivemos, falamos um pouco do teu amor, daquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas. Eu oro pedindo para que o Senhor continue abençoando esse projeto, esse podcast, que seja algo que toque as vidas, que cada episódio, que cada conversa, que cada troca de experiência aqui toque vidas. No nome de Jesus. Que o propósito desse podcast seja glorificar o seu nome através das experiências Sim, Deus. trocadas aqui em ti. Em nome de Jesus. Eu oro também, Pai, pedindo pelo seu fogo, pela sua presença Aleluia. sobre as nossas vidas. Amém, Senhor, que, como foi dito aqui há poucos minutos atrás, que brote um desespero em nós pela sua presença. Que um anseio da nossa alma seja estar na sua presença, permanecer na sua presença, viver na sua presença, Senhor. Porque na sua presença não há medo, na sua presença não há pecado, na sua presença, Senhor, a cura, a libertação, na sua presença nós nos tornamos livres, Senhor. Amém. Então, em nome de Jesus Cristo, nós oramos por todos aqueles que estão assistindo, por todos aqueles que vão assistir ainda, que sejam tocados, influenciados pela sua presença, Senhor. Em nome de Jesus, que todos aqueles que assistirem esse podcast sejam inundados pela sua presença. No nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Bruno, obrigado. Pessoal, é isso aí. Curtam aí, amém. Deus abençoe a vida de vocês. E aí, Ale, tem alguma coisa pra falar também? De sucinto, né? Então, até a próxima. Deixa seu comentário aí quem você quer que esteja aqui, que a gente vai chamar.